Bora lá, fiel, mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês as informações atualizadas do Corinthians hoje. Galera, informação aí sobre Fabinho Soldado deixando o Corinthians, que história é essa? Também desfalques e reforços para a partida de domingo contra o Ceará. E tem também informação aí, galera, sobre Firmino chegando no Corinthians. Separei pra vocês um corte aí dele falando sobre essa possível volta para o Timão. Já deixa aqui nos comentários, você é a favor da chegada do Firmino para o Corinthians, grande centroavante, ídolo do Liverpool. Comenta aqui abaixo a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. É hora de abrir o telão. Vamos abrir o telão para a chegada dele, Alexandre Silvestre, que em breve vai se formar aqui na nossa faculdade Casper Libero, e ele conversa com a gente hoje direto do Parque São Jorge. Boa noite, Silver. Domingo tem Coringão em campo contra o Ceará. Tá tudo pronto pro duelo? Quase tudo pronto, eu voltei para ficar, mas não todos os dias. Hoje sim, fui escalado para voltar aqui para a porta do todo-poderoso Timão. Estamos na frente do Parque São Jorge, Fazendinha. Corinthians treinou pela manhã no CT Joaquim Grava, que fica a alguns quilômetros daqui na Zona Leste. Michele querida, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Corinthians que vinha de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, melhorando pontuação na tabela, de repente perde para o Bragantino, tem a sequência de vitórias quebrada nesse meio de semana e de quebra ganha 4 desfalques para o jogo de domingo, 4 da tarde, Neoquímica Arena, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Ranieri, que foi substituído lá em Bragança Paulista, dores na coxa, fez gelo, passou por exame de imagem, foi constatada uma lesão no adutor da coxa direita. Ele já iniciou a fisioterapia, mas está no departamento médico por algumas semanas. Quem saiu do departamento médico e iniciou a fase de transição, mas ainda não reúne condições de jogo, é o Vitinho, que passou por uma artroscopia no joelho, uma pequena cirurgia pouco invasiva para correção de menisco. Tem ainda um período de recuperação pela frente, mas pelo menos saiu do departamento médico. E além do Ranieri, que está vetado, 3 jogadores suspensos. O Charles e o Martínez foram expulsos em Bragança, tomaram o vermelho pelo peito, vão cumprir a automática. E além deles, o André Carrilho tomou o 3º cartão amarelo. É mais um desfalque pro Dorival Júnior. O Corinthians está em 10º lugar, Michele, 42 pontos, a 8 do G7. Nesse momento, se o Corinthians quiser pré-Libertadores, precisa tirar 8 pontos e alguns concorrentes que estão entre ele, Corinthians, e o G7. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bastidores políticos, financeiros do Timão, sempre muito quentes. E nós temos informações para vocês a esse respeito já no Gazeta Esportiva. Beleza, quero falar muito do Corinthians, mas quero falar do Palmeiras também. Mas vamos falar do Corinthians. Corinthians nesse final de semana vai pegar o Ceará, certo, diretor? Pega o Ceará no final de semana. E o que temos para falar do Corinthians, Vazégio? Olha, muitos podem acreditar que é um jogo tanto quanto fácil para o Corinthians, mas eu não caio nesse discurso. Fora de casa, né, é fora de casa. O Ceará ainda briga contra o rebaixamento e, se vencer, iguala o Corinthians em número de pontos e passa a ter a mesma situação e as mesmas perspectivas que o Corinthians para essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a 8 pontos do G7, como frisou o Alexandre Silvestre, e está quase igual para o Z4, está a 9 pontos do Z4. Então, é uma situação um pouco conturbada do Corinthians, porque é praticamente a mesma distância que ele está de uma pré-Libertadores, é a distância que ele está de um possível rebaixamento. Então, o Corinthians não pode baixar a guarda. Eu sei que o foco é a semifinal da Copa do Brasil, mas o Corinthians precisa voltar a pontuar para garantir uma gordura nessa reta final do Campeonato Brasileiro, para aí sim poder focar exclusivamente na Copa do Brasil. E o Memphis, será que vai jogar, Miller? Olha, Michele, esse ano o Memphis teve muitos problemas, né, de contusão, até problemas para poder entrar em forma, né? Ele está devendo uma grande atuação pelo Corinthians, seleção é uma outra coisa. Aqui nós sabemos que o campeonato é difícil, a força, né? Ela é 90% força, 10% técnica, e o Memphis, para mim, ele está devendo uma excelente partida pelo Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Está devendo. Em relação ao passado, que ele foi muito bem naquelas 9 partidas, mas já passou. Importante é o presente e acho que... Mas o Corinthians está devendo também muito para ele, né? 23 milhões está devendo para ele. É uma troca de dívidas. Né? De dívidas, aí um deve... O que é, diretor, que você falou?
ele pode responder na Copa do Brasil o que ele está devendo? Quem sabe? É uma decisão contra o Cruzeiro. É a hora, né? Um adversário muito melhor tecnicamente que o Corinthians. Agora, é claro que num mata-mata, né, nem sempre quem é melhor vence. Mas olhando essas imagens, eu não acho que ele está fora de forma. Não, mas eu veja bem, Michele, acho que ele está fora de forma em que sentido? Ele não consegue. Ele não consegue jogar bem como jogava no passado. E ainda colocou a culpa nos jogadores. Exatamente, ele estava em plena forma. Acho que quando ele transfere a responsabilidade, dizendo, eu estou jogando fora de posição, na seleção da Holanda eu jogo na minha posição original. E a bola chega, aqui a bola não chega. Quer dizer, ele está criticando quem? Ele está criticando o Dorival. O Dorival e os jogadores. Exatamente. Mas não pode pôr ele na posição dele, lá da Michele, Holanda? ele joga no Corinthians com toda a liberdade que ele pode fazer, que ele pode ter. Eu acredito que isso não é desculpa para ele ter jogado tão mal nesse segundo semestre. Para a gente ir finalizando, rapaz, falou-se muito da possibilidade de você voltar para o Brasil, entre Arábia e Catar. E alguns clubes demonstraram interesse, né? Que clube que chegou com mais força, assim? Porque falou-se do Corinthians, você é corintiano, já falou que queria jogar um dia lá. Falou-se do Fluminense também antes do Mundial. Bateram na tua porta, Firmino, e você achou que não era o momento de voltar? Foram muitos clubes, né? Eu sou grato por isso, muitos clubes brasileiros interessados na minha pessoa, no meu futebol, então eu fiquei muito feliz, primeiramente, mas eu achei como se não fosse o momento agora, né? Então eu procurei ficar mais um ano aqui, esperar um pouco e quem sabe daqui a um ano voltar de novo o anseio de jogar no Brasil e, claro, seria incrível, né, voltar no meu país, finalmente, novamente no meu país, jogar um futebol brasileiro, seria incrível. Tem prioridade lá? Não. Paixão corintiana não vai falar mais alto, não? É que é um corintiano te entrevistando, então. Mas você tem vontade? Tenho sim. E a gente volta para o Parque São Jorge para falar mais um pouquinho com o Alexandre Silvestre. O papo agora é sobre o executivo de futebol Fabinho Soldado. Gente, o dirigente está sendo pressionado, Silvestre, de novo essa história? É uma história que não é de hoje, não. Estão tentando fritar o Fabinho Soldado já faz algum tempo. Acontece que vazou uma ata de uma reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, uma reunião que aconteceu no final do mês passado. A ata é um documento escrito daquilo que foi tratado na reunião. Osmar Stabile presente e ele foi questionado a respeito do desempenho, do trabalho do Fabinho Soldado. Alguns cartolas, alguns dirigentes influentes do Corinthians, até da velha guarda, querendo que o Fabinho seja demitido. O Osmar Stabile está alinhado com o Fabinho, banca o Fabinho, mata no peito, administra a pressão. Vamos ver por quanto tempo. Até o final do ano ele deve conseguir. Para o ano que vem já é uma outra conversa, afinal de contas o Fabinho Soldado tem ainda mais um ano de contrato. Ele trabalha no Corinthians pelo contrato assinado até o final de 2026 e vem acumulando também o cargo de diretor de futebol, que foi ocupado pela última vez pelo Rubão no ano passado, quando o Rubão rachou com Augusto Melo e abriu aquele processo, todo o efeito dominó, para depois o impeachment do Augusto. Portanto, querem tirar o Fabinho, mas os jogadores do Corinthians gostam do Fabinho e o Osmar Stabile aparentemente está alinhado com o Fabinho Soldado nesse momento. Nessa reunião foram tratados outros assuntos também, como por exemplo, um empréstimo que o Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, vai fazer. Ele precisa de um empréstimo na casa de 100 milhões de reais para dívidas, para pagamentos de boletos a curto prazo e também para tentar quitar o transfer ban do Santos Laguna referente ao não pagamento pela contratação do Félix Torres, mais de 40 milhões. Então o Corinthians tem que pagar ano chegando ao fim, Michele, férias, 13º, esse tipo de coisa, e o transfer ban, para o Corinthians poder contratar e registrar jogadores, se for o caso, na próxima janela. Beijo. Eu volto daqui a pouco no Gazeta Esportiva, não, no Jornal da Gazeta, com mais Coringão.
Show Sylvester Stallone. Olha, o que a gente estava falando do público desse jogo, né, do Ceará com Fortaleza, foi o maior público da rodada, tá? Mais de 51 mil pessoas. E o maior público do ano a gente já vai informar para vocês, mas foi o jogo do Flamengo. Não é 71 mil contra o Estudiantes? Olha, eu não sei, não tô confiando muito não, mas falou que é o Flamengo 71 mil contra o Estudiantes, tá bom? Fala, Miller, Fabinho Soldado sofrendo pressão, justo isso com ele? Olha, Michele, nós sabemos que trabalhar no Corinthians, seja jogador ou diretor, né, a pressão é diária, né? É igual aqui na Gazeta, o nosso diretor pressiona a gente aqui. É que o Paulinho está fazendo um grande trabalho no Mirassol, né? E o Paulinho tem muitas coisas que conspiram ao seu favor, né? É ídolo da torcida, arrebentou no Corinthians, campeão mundial, né? Ele é campeão mundial pelo Corinthians, e está fazendo um grande trabalho no Mirassol. Então acho que essa sombra do Paulinho está incomodando, né? Claro, o Fabinho Soldado, e claro que para o ano que vem agora... Você acha que ele não vai ficar? A diretoria está pensando. Sério, Sérgio? Olha, eu acho que se não fosse o Fabinho Soldado, o Corinthians estaria com um risco de rebaixamento muito maior. É óbvio que o Stabile quer manter o Fabinho Soldado, porque o Stabile não sabe nada de futebol. É um presidente que, se o Corinthians depender do presidente para gerir o departamento de futebol, o Corinthians acaba. Então, o Fabinho Soldado tem muito mérito de segurar a bronca, de segurar a bronca em termos de contratações, mesmo com um orçamento curtíssimo. O Corinthians hoje é um clube extremamente endividado, então o Fabinho Soldado, eu creio que faz milagre à frente do futebol do Corinthians. Sem o Fabinho Soldado, eu acho que a situação para o Corinthians fica muito, mas muito difícil, e rebaixamento não é exagero. Eu não acho que ele tem que sofrer essa pressão, não. Maior público do Brasileirão. Flamengo e Cruzeiro, 72.565 pessoas. Ufa! Quanta gente, hein? Mas o maior jogo do ano, depois vocês me falam qual vocês acham que foi, o maior jogo do ano. Porque pra mim eu tenho o maior jogo do ano, não importa qual campeonato, tem que ter um time brasileiro. Pra mim foi semana passada, quinta passada. O Farol do Corinthians entra em campo contra o Ceará, né, no próximo domingo. Sem Pedro Raul. Sem Pedro Raul, 4 da tarde. Na Neoquímica Arena, sem Ranieri, né, que tem uma lesão muscular na coxa direita, na perna direita. Eu apurei, né, para acrescentar que é a lesão de grau 2, e se é de grau 2, nós estamos falando de 15 a 20 dias, então ele deve voltar só no final do mês, né, no jogo contra o Botafogo, eu estava fazendo as contas, ou o Cruzeiro pelo Brasileiro, tá, mas acho que mais Botafogo, então o Ranieri está fora. O José Martínez, que voltou de suspensão, incrivelmente, né, um cara tranquilo, calmo, e tá sempre aí, está suspenso de novo, né? Ele que ficou 6 dias de sumido, volta, fica suspenso, volta, está suspenso de novo. Esse é o José Martínez. E também o Charles, né? Que deitou 2 lá no chão e tá suspenso também. São os desfalques do Corinthians. Fica a questão aí da volta do Hugo Souza. Não tem informação se ele volta, né? Não dá para confirmar ainda se ele volta ou não. Neste domingo, mas era aquilo que eu falei, né, Faraldo, que ele ia jogar para ser convocado, porque ele joga, dá para perceber que ele não estava bem no domingo, depois vira desfalque no meio da semana, ele queria a convocação, tá tudo certo. Enfim, Faraldo, como escalar esse time do Corinthians, está no finalzinho do programa, já vou falar para você escalar e dar aquele palpite seu certeiro, Faraldo, que você não erra uma. Vamos nessa, Samir. Difícil escalar a coisa, porque tem muitos desfalques, né? Por suspensão aí, Charles e... Vamos aí que eu te ajudo aí, vamos pro gol. Hugo Souza é dúvida, Hugo Felipe Longo no gol. E sobre o Ranieri, falco de peso, tá, do Corinthians nessa reta final de temporada, que se recupera a tempo de pegar a Copa do Brasil. E eu acho que, para mim, uma lesão de grau 2, dentro do que a gente tem de padrão aí no futebol, ele já vira dúvida para a Copa do Brasil. Você trazendo essa informação de que é uma lesão de grau 2, a lesão de grau 2, ela pressupõe no mínimo 3 semanas de recuperação. De 3 a 5 semanas de recuperação. Então ele pode voltar exatamente ali nas semanas das semifinais da Copa do Brasil. Já é algo para o Corinthians ficar de olho e tratar com muito carinho essa recuperação do Ranieri, que eu tenho certeza que é um cara que vai se comprometer ao máximo ali no dia a dia. Então eu imagino que vai conseguir voltar a tempo da final. Mas assim, para mim eu já estou pensando na Copa do Brasil em relação ao Ranieri, tá? É uma situação... Até para não voltar antes e machucar de novo, né, Faraldo?
Para mim é uma situação grave, já você me informar que é uma lesão grau 2. Mas vamos lá, para esse jogo contra o Ceará. Se o Hugo tiver condições, o Hugo, né? Se não tiver, o Felipe Longo. Eu acho que não tem muito para onde fugir. Como o Corinthians tem poucas opções de volantes, eu iria naquela linha de tentar os 3 zagueiros. E aí tem que ser 3 zagueiros, né? E não o que o Dorival fez, de inventar o Angileri ali. Acho que tem que parar com isso. Eu colocaria Gustavo Henrique, André Ramalho e João Pedro Tchoca ali na linha de zaga. Boa. É um volante a menos que vai precisar escalar num Corinthians cheio de desfalque de volante. Colocaria Maicon e Breno Bidon ali de segundo homem. Eu acho que Maicon, Breno Bidon e Garro do meio de campo. Abriria Mateuzinho e Bidu e colocaria o Roberto e Memphis. Acho que não tem muito como fugir disso, para ser bem sincero. Sabe? Não tem, porque o Carrillo também tá suspenso, porque deu um bico na bola lá e tá suspenso. O problema dessa escalação tá no banco, porque aí o Corinthians fica sem ninguém minimamente de peso ali no banco, né? Quem que vai sobrar no banco? O Carrillo, em condições ali de entrar no segundo tempo, é o único nome que... o Carrillo tá suspenso, deu um bico na bola. Não. Perdão. O Negão. O Angileri que tomou cartão também, inclusive, né? Não bastasse a atuação desastrosa, ainda tomou cartão. Mas não tá suspenso. O Angileri é um cara que você pode imaginar entrando no segundo tempo. O Guinegão é um cara que você pode imaginar entrando no segundo tempo. O Rian, acho que vai acabar tendo que entrar, mesmo não sendo exatamente uma solução. O Thales tá nessa mesma situação. E aí o resto é, pegar Dieguinho, Cauê... Romero. O Romero. Olha como as opções ficaram escassas, pensando no banco de reservas. Mas pensando no time titular... Eu acho que ele vai nos 11 tiros certeiros que tem hoje do elenco disponíveis, né? É verdade. Faltou só o teu palpite agora para a gente encerrar a nossa live do Corinthians aqui no aquele palpite certeiro para Corinthians e Ceará às 16 horas na Neoquímica Arena, Faraldo. Olha, Samir, não me pergunte baseado em quê e da onde eu tirei esse otimismo, mas o Corinthians vai fazer 3-0 no Ceará. Você não vai jogar o Pedro Raul, teu otimismo tá aí, o craque do Ceará não vai jogar, hein, o Faraldo. Vou falar, achei estranho, o Ceará comemorou muito aquele empate contra o Fortaleza lá, por mais que seja, beleza, é um resultado que lasca com o rival, né, o Fortaleza segue afundado na zona de rebaixamento e tal, mas é um clássico e você só empatou, mesmo que com gol no fim e tal, não sei. Eu acho que entrou num clima ali de um oba-oba numa reta final de temporada que não tá também tão confortável pro Ceará. Acho que o Corinthians vai meter uns 3-0 aí. Vamos ver. Será? Vamos aguardar, é o palpite do Faraldo. E não tá difícil não, hein? Porque o Corinthians é imprevisível. Se a gente for analisar que os caras estavam numa nhaca tremenda na quarta-feira, acho que esse é o jogo para correr, o Faraldo. Que eles são assim, né? Corre um, descansa outro, entendeu? É um elenco notabilizado por jogar bem quando está pressionado. Vamos ver. Galera, vocês viram aí esse vídeo que eu deixei pra vocês do Firmino, né? Ele falando sobre uma possível volta aí para o futebol brasileiro. Cara, parece que ele vai querer voltar o ano que vem para o Brasil. E tá perto, né? E o Corinthians, como é o clube do coração dele, ele já esboçou o desejo de vir pra cá e já falou que na preferência dele é o Corinthians. No vídeo ele não quis falar, porque senão ia espantar os outros times, né? Então, ele com certeza ali, ele queria falar que a preferência é do Corinthians. Ele é torcedor do Timão nato desde criança, sempre fala do Corinthians, fala muito bem. E aí imagina esse cara aqui no Corinthians. Ele não é um cara muito velho, se eu não me engano tem 33 ou 32 anos de idade. E a gente sabe que futebol brasileiro o nível é muito baixo. Então, o Hulk chegou aqui com 35, eu acho. Hoje tá com 38, o cara faz gol direto ainda. O Brian White lá do Grêmio faz gol direto. O Soares, com um joelho só, fez aquela barbaridade toda. Germancano, Verratti, tudo atacante velho e faz muito gol. Quem dirá o Firmino, um cara que é vencedor de tudo na carreira aí. Só falta a Copa do Mundo, ganhou Champions, ganhou Mundial de Clubes, ganhou Premier League, o cara ganhou Copa América, o cara tem tudo na carreira. É ídolo do Liverpool, então imagina esse cara aqui no Corinthians, hein? Comenta aqui, pessoal, se você aprova essa contratação. Não tô cravando, não tô confirmando que ele vem para o Corinthians. Só trouxe esse vídeo aí, né? Interessante, sobre ele falando aí, caso volte para o Brasil, né? Quando seria? Falou que esse ano ele recebeu propostas, mas decidiu ficar lá. E que o ano que vem pode ser que ele venha para o Corinthians ou para o Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aqui abaixo, galera, se você aprova essa vinda dele. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.